Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui com a responsabilidade de conversarmos sobre mais uma narrativa literária sobre a ótica da arte espírita. O texto de hoje é intitulado Para Quem Me Ensinou a Sonhar 2. E o texto nos fala o seguinte: fiz uma homenagem singela à minha mãe num vídeo anterior. Agora é o momento de homenagear o meu pai, um pequeno grande homem chamado José Joaquim de Moura. Vou destacar alguns momentos importantes da minha infância e adolescência nas quais o meu pai teve participação fundamental. O primeiro fato a ser destacado ocorreu quando tinha 8 anos de idade. Certo domingo, eu e meu pai fomos ao Parque Xangai, na Penha. Eu fui em diversos brinquedos e, ao final da diversão, pedi a ele que fotografássemos um retrato em preto e branco. Vimos um lambe-lambe no parque que tirava fotos na hora. Pedi a ele: pai, vamos tirar uma foto? Eu estou muito feliz e a foto vai ficar como uma recordação desse dia. Papai mexeu nos bolsos após conhecer o preço da foto. Meu filho, eu estou aqui apenas com o dinheiro da passagem de ônibus. Se eu gastar na foto, ficamos sem dinheiro para a condução. Nós morávamos na Praça das Nações, em Bom Sucesso. Uma caminhada da Penha até Bom Sucesso, indo pela rua Uranos, não é tão longe assim. Disse-me: a gente tira a foto e voltamos a pé para casa. O que o senhor acha? Quando eu nasci, o meu pai tinha 50 anos. Ele era 15 anos mais velho que a minha mãe. Àquela altura, ele estava com 58 anos. Caminhar a pé da Penha até Bom Sucesso já era um pouco cansativo para ele. No entanto, ele respondeu: tá bom, sendo assim, vamos tirar a foto. Tiramos a foto, o lambe-lambe revelou-a e voltamos felizes para casa, a pé. No caminho, conversamos muito, rimos muito, entrelaçamos laços. Chegamos tarde em casa. Mamãe já estava preocupada. Onde vocês estavam? Demoraram tanto? Mostrei-lhe a foto. Mãe, nunca mais vou esquecer esse dia. Eu e papai demos muitas risadas. A foto está guardada até hoje como uma relíquia de infância. Meu pai tinha um amigo chamado José Eugênio da Silva. Eu o adorava. Ele era muito brincalhão. O chamava de tio Rogério. Apesar de divertido, era um homem revoltado, inconformado com a situação financeira que o condicionava a uma vida simples. Por isso, de vez em quando, ele reclamava com o papai: Moura, somos 2 fracassados. Ganhamos mal, não temos casa própria, não temos carro, não temos representação social. Não me conformo com esta falta de sorte em nossas vidas. Meu pai sorria e respondia-lhe: eu não sou fracassado não, Eugênio. Sou um homem riquíssimo. Quer conhecer o meu tesouro? Chamava-me à sala, eu aparecia e ele apontava-me. Fernando é o meu tesouro. Considero-me muito rico, porque compreendo que meu filho é o meu tesouro. É a minha riqueza invisível. Eugênio calava-se, mas vira e mexe voltava ao assunto e a resposta era sempre a mesma. Eu não estou seguindo uma cronologia exata, mas lembrei-me de um fato que ocorreu quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai sempre incentivou-me à leitura. No Natal e no meu aniversário,
Ao invés de presentear-me com brinquedos, ele dava-me livros. Tal atitude despertou meu interesse pela literatura. Os meus grandes companheiros de infância foram as obras de Monteiro Lobato, Memórias da Emília, Caçaras de Pedrinho, Reinações de Narizinho, O Poço do Visconde. Esses eram meus companheiros inseparáveis. Filho único, embalado pela magia existente nos livros, adquiri desde cedo o hábito de sonhar. As garotas mais bonitas da escola eram minhas namoradas. Criei 2 personagens femininos, Clara e Zilmara, que também faziam parte das minhas ilusões amorosas. Eu era apaixonado também pelas minhas professoras, principalmente por Dona Ieda e professora Ana Maria. Além das mulheres, existiam também os amigos imaginários, cujos nomes eram Pili, Memel e Bló. Não sei de onde tirei esses nomes estranhos, mas falava sozinho e interagia com os meus amigos invisíveis diariamente, criando brincadeiras e correrias. Tudo dentro de um apartamento, pois meu pai não me deixava brincar na rua por excesso de preocupação. Aos 6 anos, habituado a sempre sonhar, escrevi a minha primeira história, O Duelo. Fã dos seriados Bonanza e Chaparral, minha história retratava o encontro de 2 valentes pistoleiros do Velho Oeste, que resolveram as suas diferenças de coach nas mãos. Dei o texto para meu pai ler e ele imediatamente incentivou-me. Meu filho, continue escrevendo, mas saiba que ser escritor negro no Brasil não é tarefa fácil. Ser famoso ou ser reconhecido não é o mais importante. Fama e reconhecimento são consequências que escritores verdadeiros atingem quando não desistem dos seus sonhos. Existia um grande escritor negro chamado Lima Barreto, que não obteve fama ou reconhecimento e falava: nasci negro, escritor e pobre. Apesar de muito criticado pelos autores da sua época, que o acusavam de escrever mal, Lima Barreto nunca deixou de escrever. Faça o mesmo. Sigo até hoje os conselhos do papai. Sou um escritor amador. Mantenho um esforço contínuo de preservar os meus sonhos intactos. Ninguém lê o que eu escrevo, mas eu não desisto. Já que ninguém lê, eu escrevo para mim mesmo. Na minha época, os cursos dividiam-se em primário, ginásio e científico. Quando atingi o ginásio, papai matriculou-me num colégio de elite, depois de arranjar-me uma bolsa de estudo. O problema é que fui vítima de racismo nesta escola. Certo dia, cansado de tanto bullying, conversei com o papai. Ô pai, quero trocar de escola. Os garotos do colégio vivem implicando comigo, me botam um apelido, ninguém quer brincar comigo, eu não tenho amigos. Odeio aquela escola. Meu pai olhou-me profundamente e me disse: se você desistir, dará razão a todo mundo que zomba de você. O que eles querem é isso mesmo. Se você desistir, dará razão aos racistas que detestam ver um negro estudioso. Os racistas preferem que nós, negros, sejamos burros e acomodados. Desse jeito, somos dominados com mais facilidade. Se você quiser, eu tiro você da escola. No entanto, sempre que desistimos de algo, a vitória é daqueles que nos desprezam e nos julgam incapazes. Na época da escravidão, existia uma qualidade de negro chamado negro senhor, que era aquele que nunca se curvava à escravidão. Seja um negro senhor. Amparado pelas sábias palavras do meu pai, eu não desisti. Formei-me odontólogo pela Universidade Federal Fluminense. E um dia, já formado e participando de um congresso de odontologia, encontrei neste congresso um daqueles que me humilhavam no colégio
Ele estudara na minha sala e era um dos meninos que faziam questão de me espezinhar. Após olhar-me de cima a baixo de longe, não falou comigo e comentou com o dentista que o acompanhava: "Não é que aquele macaquinho conseguiu ser doutor?" Naquele momento, agradeci ao meu pai, que nessa época já se encontrava desencarnado, a sua decisão de não tirar-me do colégio. Eu não desisti e provei aos racistas que tenho tanta capacidade quanto qualquer um deles. Porém, nem tudo eram flores na minha relação com o papai. Tínhamos atritos também. Meu pai era umbandista e, por alguma razão, eu repudiava religiões. Na pré-adolescência, dizia-me ateu. Como um menino precoce, li o Manifesto Comunista e concluí com Marx que Deus não existia, religião era o ópio do povo. Certo dia, na década de 70 do século XX, meu pai obrigou-me a assistir o Pinga-Fogo de Chico Xavier, e eu logo debochei: "Vê lá se eu vou ficar perdendo meu tempo escutando idiotice desse bicho feio, com essa cara de esquisito." Meu pai era muito bondoso comigo, mas sabia ser enérgico quando necessário. Agarrou fortemente meu braço e disse-me: "Senta e escuta que eu estou mandando." Tentei desvencilhar-me. "O senhor está me machucando, me solta." Ele não soltou e ergueu a mão: "Não me faça fazer o que não quero." Vi que o negócio ia ficar ruim para o meu lado e resolvi obedecer. Perguntei-lhe: "Por que o senhor faz tanta questão que eu veja a entrevista desse cara?" A resposta veio sábia como sempre: "Porque um dia, quando você deixar de ser um moleque orgulhoso e mimado, vai entender o que ele está dizendo." Mais uma vez, papai acertou na mosca. Tornei-me espírita aos 25 anos de idade e hoje Chico Xavier é uma das minhas referências doutrinárias. Aconteceram muitas outras coisas, mas vou parar por aqui. Ele desencarnou quando eu tinha 16 anos de idade. Atualmente, quando ouço o samba-canção Espelho, de autoria de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, lembro do meu pai, principalmente naquela parte da música que diz assim: "Me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão acostumado com o adverso, eu temo que um dia me machuque o verso, e o meu medo maior é o espelho se quebrar." É, seu José Joaquim de Moura. Um dia me beijaram a boca e me tornei escritor anônimo. E quando lembro seus conselhos, decido continuar escrevendo para que o espelho dos meus sonhos nunca se quebre. Assim como Lima Barreto, nasci negro, escritor e pobre. E, como orienta Cecília Meirelles, não sou alegre nem triste, sou poeta. Bem, então, pessoal, esse texto é uma homenagem ao meu pai, porque quem acompanha aqui os meus vídeos deve lembrar que eu fiz um vídeo homenageando a minha mãe. A minha mãe, assim que ela desencarnou, eu fiz um vídeo chamado Para Quem Me Ensinou a Sonhar, homenageando. Mas eu não podia deixar de homenagear o meu pai, que o meu pai também foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, muito pertinente, né, a presença dele na minha existência. Então, apenas acrescentando assim mais alguns fatos aqueles comentários que nós fizemos, né? Aquelas passagens biográficas, autobiográficas que nós fizemos. Contando mais algumas coisas, né, para vocês verem a importância do meu pai. Logicamente, como estou querendo dizer aqui, que meu pai era perfeito, né? Que meu pai era espírito evoluído, era uma pessoa que não tinha defeito. Não, não é isso. Ele tinha seus defeitos também, mas ele foi uma pessoa importante na minha caminhada, principalmente quando ele me estimulou a me tornar espírita, né? Então, então eu queria só contar mais algumas coisas aqui para a gente complementar os nossos comentários. O meu pai, como eu falei no texto, ele era um bandista.
E tinha algumas pessoas que o criticavam porque o centro que ele tinha, ele bancava. Ele era funcionário público, ele tinha 2 empregos, ele trabalhava na Ordem Terceira da Penitência e no Hospital do Andaraí, então era funcionário público e tinha um emprego numa empresa particular, tinha dois empregos. E como ele era técnico de laboratório, ele trabalhava 4 horas, porque técnico de laboratório tem insalubridade. Então a jornada do técnico de laboratório na época era de 4 horas. Então ele ficava de manhã 4 horas na Ordem Terceira da Penitência e à tarde 4 horas no Hospital do Andaraí. Bom, então, e ele ganhava pouco, né? Não era um salário elevado, né? Salário de técnico de laboratório é um salário bem curto. E aí o que acontecia? Ele pegava esse salário dele, que era pouco, e pagava o aluguel de uma casa para ele ter um centro de umbanda. E aí o povo, as pessoas criticavam muito ele, né? Falava, poxa, o seu Moura, em vez de guardar dinheiro para comprar uma casa própria ou para ter uma vida melhor, fica gastando dinheiro com negócio de macumba. Isso eram algumas pessoas que não compreendem, né, essa dedicação que algumas pessoas têm à religiosidade. Aí um dia, uma dessas pessoas que falavam mal dele foi lá em casa e ficou comentando isso com a minha mãe. Falaram assim, não consigo compreender o Moura, ele tem um salário de pequeno e fica aí pegando o que ele ganha para pagar negócio de centro de macumba. Aí eu ouvi, aí quando ele chegou, eu falei assim, pai, olha, falaram mal do senhor, falaram isso, isso e isso. Aí ele falou assim, meu filho, não ligue o que as pessoas falam. Se você está com a tua consciência tranquila, não importa o que os outros falam. Você tem que procurar agir de acordo com a sua consciência. Eu tenho mediunidade. E a mediunidade que faz com que a minha vida seja mais ampla, no sentido da felicidade relativa. Então, essa minha dedicação à Umbanda é porque eu quero ser médium, eu quero praticar mediunidade, e aí eu já andei em centros de outras pessoas, mas não conseguia trabalhar da maneira que eu entendo que é correta, por isso que eu abri meu centro. E aí era isso que ele falava. Eu na época não entendia bem esse negócio de felicidade relativa, essas coisas, mas hoje eu entendo. Naquela época ele tentava falar de uma linguagem mais simples, mas muita coisa que ele falava na época eu não compreendia. Como eu falei, ele desencarnou quando eu tinha 16 anos. Isso aconteceu na minha infância. Aí ele falou esse negócio de dedicação à mediunidade, eu não entendi nada, mas guardei e hoje eu compreendo. Uma outra coisa também interessante que aconteceu foi o seguinte, que uma dessas pessoas que o criticava, uma vez foi almoçar lá em casa, almoço de domingo. Aí a pessoa, em vez de falar de outra coisa, começou a puxar esse assunto. Porque você está gastando dinheiro com besteira, você tinha que guardar dinheiro para comprar uma casa, e você vive aqui nesse sufoco e gastando dinheiro com terreiro de macumba. Parece que você está querendo se projetar sendo chefe de terreiro. Como você não conseguiu nada na vida do ponto de vista de grana, você está querendo provar que você é uma pessoa diferente, que é médio, enfim. Pessoa com um pensamento totalmente equivocado. Aí meu pai ouviu, aí quando a pessoa terminou, falou assim, olha, fulano, o negócio é o seguinte, a casa material é importante, mas a verdadeira casa é a casa do espírito, é a casa invisível, porque a casa material eu não vou levar para o túmulo. Ninguém leva uma casa material para o túmulo. Agora, a casa do espírito, quer dizer, as boas ações, é a única coisa que você leva lá para o outro lado. Então, quando eu chegar lá do outro lado, eles não vão me os espíritos protetores não vão me perguntar se eu tive casa, se eu fui doutor, se eu fui um grande homem. Vão me perguntar se eu ajudei alguém.
E a mediunidade é a maneira pela qual eu encontrei de ajudar as pessoas. Por isso que eu vou continuar trabalhando na mediunidade, vou continuar gastando esse dinheiro que para mim não é nada que eu tenha que reclamar, porque é a minha maneira de ajudar o próximo. Aí a pessoa ficou calada, não falou mais nada, mas de vez em quando sempre esse assunto era colocado. Outra coisa, aí vocês vejam que quando a pessoa é médium, né, a pessoa tem que ser firme na sua posição, senão você acaba desistindo. Tem muita gente que não compreende, né? Aí uma vez perguntaram assim, falaram assim para ele. Isso era a mesma pessoa, uma pessoa da família que falava, mas eu não vou dizer quem é, para não que a pessoa está desencarnada, eu não vou ficar falando o nome para a pessoa não ficar perturbada, né? Eu creio que hoje essa pessoa já compreenda de outra maneira. Aí teve um dia que essa pessoa chegou e falou assim: ô Moura, você, quando o teu filho nasceu, você tinha dinheiro para comprar uma casa própria, um apartamento. Por que você, em vez de botar a Carmen no público, você foi gastar dinheiro com cirurgia, para ela fazendo a cirurgia no particular? Isso aí era o quê? Porque a minha mãe, ela tinha um mioma. E naquela época a medicina era bem menos avançada do que agora. Então esse mioma, ela tinha que retirar para ela não ter um aborto espontâneo. Então ela fazia lá um tratamento, mas quando ela engravidava devido ao mioma, ela fazia aborto espontâneo. Aí quando eu reencarnei, o médico que tratava dela falou assim: ô Moura, você tem que fazer a remoção desse mioma, senão a criança vai perder a criança de novo. Aí o meu pai pegou, e esse médico não trabalhava no serviço público, era um médico particular. E aí meu pai falou: olha, doutor, eu vou até falar o nome do médico, doutor Valdir Tostes. Ele já desencarnou e eu agradeço a ele a ajuda que ele deu à minha mãe. Lógico, meu pai pagou, mas ele foi um bom cirurgião que me salvou, né? Permitiu que eu reencarnasse. Então aí meu pai chegou, ele falou assim: olha, Moura, eu não sou do serviço público, você tem que pagar essa cirurgia. Eu posso até fazer um abatimento, mas tem que pagar, porque tem o anestesista, tem o centro cirúrgico, etc. Aí meu pai pegou o dinheiro que ele tinha pro apartamento, para comprar o apartamento próprio, e deu para esse médico, e ficou sem o dinheiro para comprar a casa própria. Aí essa pessoa veio com esse assunto à tona na minha frente, eu estava lá, a pessoa nem teve a delicadeza de deixar eu estar, não falou: você podia ter mandado Carmen para o público e hoje você tinha um apartamento. Aí meu pai falou: o mais importante para mim não é a casa, é o meu filho. Entre a casa e o meu filho, eu preferi que meu filho estivesse aqui comigo hoje. E finalizando aí o nosso comentário, uma outra coisa importante também é que meu pai que me ensinou que no Brasil existe racismo. Ele sempre falava comigo: olha, você não se iluda que aqui no nosso país tem gente que fala que não existe racismo, mas isso é uma mentira. Aqui existe racismo sim, e você, como negro, não é que você vai ficar contra o branco, mas você tem que compreender que tem muitas coisas que vão acontecer com você em função de você ser racista. E aí uma vez aconteceu um fato comigo que corroborou essa colocação que meu pai fez. Eu já era formado e tinha convênio. Aí uma ocasião chegou uma senhora lá no meu consultório, ela marcou consulta, aí chegou na porta e falou assim: eu vim aqui que eu tenho uma consulta com o doutor Fernando. E eu nunca tive secretário, porque tem dentista tem secretário, não tinha, eu mesmo abri a porta, mesmo fazia tudo. Aí eu fui lá abrir a porta, eu vim aqui que eu queria consulta com o doutor Fernando. Eu falei assim: sou eu. Ela me olhou de cima a baixo e falou assim: muito obrigado, eu não quero atender com o senhor não. E foi embora. Eu imediatamente compreendi que era por causa que eu era negro. Eu até perguntei: mas por que a senhora... Eu fui atrás dela e falei assim: por que a senhora não quer se atender comigo? Eu não quero não, porque eu não gosto de
gente igual o senhor. Quer dizer, isso é o quê? É porque não quer atender com negro, né? Então, pessoal, é isso que eu queria colocar para vocês. Meu pai, que Deus o abençoe, ele foi muito importante para mim. E até o próximo vídeo. Espero que essa homenagem fique marcada na caminhada do meu pai, que ele seja muito feliz. Ele e minha mãe agora se reencontraram e eu estou aqui encarnado procurando seguir as suas orientações. Até a próxima, que Deus nos abençoe.